Lobato, aqui é o Vinícius Bertoldi. Hoje a gente vai falar para vocês sobre dispositivos de trombectomia e sobre o uso de filtros de veia cava, né? Falar alguma coisa, Vinícius? Sim, a ideia desse tema, o filtro, é uma coisa que talvez a gente comece falando de filtro, toda aula de filtro, os colegas sempre falam que o filtro é talvez o dispositivo endovascular de maior fácil aprendizagem para poder ser utilizado. Mas não só se resume a liberar um filtro. Eu acho que a gente tem que ter o conhecimento das melhores indicações, quando retirar o filtro, isso também é muito importante, e é sobre isso que a gente quer trocar ideia com vocês, né, a respeito não só de indicação, de como colocar, mas também principalmente de quando retirar. Eu acho que isso é importante. E os dispositivos de trombectomia, né, a gente tentar atualizar aí os dispositivos que a gente tem no mercado aqui para nós, né, principalmente em São Paulo, mas no Brasil de uma forma geral, e trazer as principais, tentar conversar sobre as principais vantagens e desvantagens de cada um. Então acho que a gente vai contar com a participação de todos aí, está aberto a perguntas. Exato. Enfim, vamos tentar tornar isso bem legal hoje a discussão. Sim. Podem mandar suas perguntas, dúvidas, primeiramente então sobre filtro, mas também se tiver dúvidas de catéteres de trombectomia, podem mandar também. Tá, o pessoal está entrando. Acho que já deu um tempo para o pessoal entrar, vai entrando aí durante a live. A gente começando a falar sobre filtro, acho que as indicações, ninguém tem muita dúvida, né, sobre as indicações de filtro. A indicação mais absoluta que nós temos, basicamente, seria a vigência de trombose venosa profunda, com uma embolia pulmonar, né, no paciente impossibilitado de fazer uso do anticoagulante, que é o tratamento de escolha, né. Nós temos outras indicações muito relativas, vai depender de caso para caso, né, mas também a gente gostaria de discutir, perguntar para o Manuel, em relação aos filtros, quais os filtros que nós temos hoje disponíveis para ser usados, assim, o que você acha desses filtros, qual que você tem preferência para usar no seu dia a dia, né? E dentro dessa preferência, por que você prefere, né? Assim, tem uma diferença de caso, nesse caso eu posso usar esse filtro ou aquele. O que você recomenda, Manuel? Então, no mercado a gente tem diversos filtros, né? Eles têm diversas conformações, você tem filtros em forma de losango, filtros em forma triangular, filtros permanentes, filtros opcionais que você pode remover, né, filtros removíveis, filtros conversíveis. Então você tem muitos filtros de veia cava no mercado, e é importante conhecer cada um deles, conhecer o mecanismo de liberação, o mecanismo de entrega, o perfil, o comprimento, a largura, se ele é indicado para cava maior ou menor. Então, quer dizer, é importante conhecer o material que a gente está usando, né? O meu filtro de preferência, aquele que eu utilizo com mais frequência, é o filtro Denali. A preferência por esse filtro é porque é um filtro removível, é um filtro que pela recomendação do fabricante ele pode ser removido em mais de 600 dias, é um filtro que existem relatos de filtros retirados com mais de 650 dias, é um filtro que eu tenho segurança para remover, já fiz isso várias vezes e me sinto confortável. É um filtro que tem bastante estabilidade, né? Ele tem duas camadas de pernas, sendo que a mais comprida é para fixação, e tem uma segunda camada mais proximal que serve para a estabilidade do filtro. Isso diminui aquilo que nós chamamos de tilt, que é o filtro ficar levemente angulado ao eixo central da veia cava, né? Então, quando o filtro fica angulado mais do que 15 degraus em relação ao eixo central da cava, nós damos o nome disso de tilt, e isso diminui a eficiência e diminui a proteção do filtro de veia cava. Ele passa a
perder eficiência. Então o risco de uma eventual embolia é maior nesses casos. Então, como é um filtro que tem esse mecanismo de proteção contra o tilt, é um filtro que pode ser removido com mais de um ano de duração, com segurança, acaba sendo a minha preferência, né? Existem outros filtros, os filtros o Optiz, que é um filtro também removível, de fácil colocação, que também é muito difícil que ele tenha tilt, que é um filtro, é um hexágono, né? Ele parece um balãozinho assim, e ele é mais estável também, você não tem tilt. A única questão é que a recomendação desse filtro é que ele seja removido em até um mês, né? Então, para casos em que você pretende colocar o filtro de veia cava e remover ele rapidamente, na mesma internação, também pode ser uma opção. Lembrando que no longo prazo esses filtros, tanto o Trapiz como o Optiz, que são esses filtros em forma hexagonal, eles têm maior incidência de trombose de veia cava, maior incidência de fratura, e maior incidência de complicações. Então, para esse tipo de filtro, a gente evita deixar esses filtros no longo prazo. E tem, como você mencionou, os filtros conversíveis. Sim. Nesse caso, o filtro ele vem montado, mas ao invés de ele ser removido, você aciona, retira o topo do filtro e ele acaba virando um stent dentro da veia, né? Tem a vantagem de ele ser menos complexo para você inutilizar o filtro, mas em compensação você deixa um material metálico permanente dentro da veia cava, né? Então existem essas opções de filtro, talvez para alguns casos que você não consiga ter facilidade em retirar por algum motivo anatômico, etc. Tem uma pergunta se a gente prefere utilizar o filtro, passar o filtro via femoral ou jugular. Na verdade, você tem que fazer o que é mais simples. Os filtros, a maior parte deles, eles vêm com uma formação já praticamente você usar via femoral, né? Por ser mais fácil, o acesso é simples, função mais segura, você não precisa passar por dentro do coração, então você acaba complicando menos. A preferência é sempre via femoral e preferencialmente, sempre que possível, do lado direito, né? Eu vi aqui que foi perguntado se nós temos experiência em usar o laser para retirada de filtro, né? Então, em relação à retirada dos filtros de veia cava, uma coisa que é muito importante, um conceito que é essencial que o vascular conheça, é que quanto mais tempo o filtro está no paciente, na veia cava, maior vai ser a dificuldade para remover esses filtros, né? Então, a remoção do filtro de veia cava no primeiro mês tem mais de 99% de sucesso. Já a remoção do filtro de veia cava com mais de um ano, esse índice de sucesso cai para menos de 1/4 dos casos. Então, por que isso acontece? Porque no longo prazo o filtro vai criando aderências com a parede da veia cava e isso dificulta a remoção do filtro, né? Existem uma série de técnicas e de estratégias para tentar facilitar, para tentar quebrar essas aderências, e uma delas é a utilização de laser, né? Você vem com um fio guia, passa esse fio guia entre o filtro e a parede da veia cava, e esse fio guia passando entre o filtro e a parede da veia cava, você vem com um catéter de laser e destrói essas aderências. Essa é uma das opções, eu realmente não tenho experiência. O problema, né, Manuel, com isso é que a gente tem que lembrar que a maioria desses filtros, se a gente for fazer tomografias, um exame mais detalhado, as pernas do filtro, muitas vezes elas já estão fora da cava. Isso, exato, de uma forma geral, tem pouca morbidade, porém algumas situações podem ser danosas, né? Sim, lesar o duodeno com perfuração duodenal, hemorragia digestiva, você pode ter perfuração para a coluna com dor crônica, você pode ter fístula aórtica, né? Artérias lombares. Então, nessas situações, fica bem complexo a remoção endovascular. Então tem que entender bem o caso, o tempo do filtro, a relação do filtro principalmente com as estruturas anatômicas ao redor. Então acho que isso também é extremamente importante. Hoje em dia, sempre que eu indico um filtro de veia cava, eu já penso quando que eu vou remover esse filtro. Na maior parte das vezes,
eu removo esse filtro em menos de 3 meses, né? Pacientes muito idosos, realmente daí eu evito a remoção para diminuir o risco cirúrgico, mais uma cirurgia, mais um procedimento, né? Agora, pacientes mais jovens, a ideia é sempre remover os filtros, né? Salvo raras exceções, a maior parte dos casos eu procuro remover, porque os filtros apresentam complicação no longo prazo e o benefício do filtro de veia cava para pacientes que podem receber anticoagulação, ele é muito discutível, né? Então, se o paciente pode ser anticoagulado, se hoje ele não pode e tem indicação de filtro, mas daqui 1, 2, 3 meses ele já pode ser anticoagulado, nesses casos há indicação de remover o filtro, né? Exato. Dentro de geralmente os filtros passam a apresentar um risco muito alto de fratura a partir do segundo até o quarto ano, perfuração da veia cava, fístulas, como o Vinícius falou, no longo prazo não são tão raras, né? São complicações que realmente todo mundo acaba conhecendo um ou outro caso, né? E por esse motivo, inclusive se você for conversar com um cirurgião vascular americano, ele vai falar que ele vai mostrar que nos Estados Unidos existem propagandas na TV estimulando que as pessoas processem médicos que tenham deixado um filtro de veia cava no paciente sem a remoção, porque isso não traz benefício para os pacientes e pode trazer complicações de longo prazo. Então, acho que, né? Então, tem propaganda até dizendo que isso é um erro, é um problema, é um erro médico, né? Por isso que hoje a gente tem que pensar muito em colocar um filtro e, pensando muito em colocar, pensar mais ainda já em quando você deve retirar, porque realmente as complicações elas existem e elas aparecem com o tempo e muitas vezes são complicações catastróficas que dá muito trabalho em resolver. Então, acho que em relação ao filtro, acho que essas observações são importantes. Tem uma pergunta lá em relação da femoral, se sempre a gente passa contralateral a trombose. Depende. Às vezes trombose mais distais, hipoplite, a femoral comum, pérvia, ilíaca, pérvia, isso aí não é uma contraindicação você passar do mesmo lado. Seria uma contraindicação se você tiver alguma objeção aí ao fluxo, alguma obstrução, aí você opta ou por vir por jugular ou fazer contralateral. Exatamente. A ideia a nossa equipe tem o costume de fazer todas as punções guiadas por ultrassom. Você tem uma trombose em veia apoplítea, você tem um ultrassom na sala, você pode confirmar que a veia femoral está livre, fazer a punção. Eu sempre realizo angiografia em todos os meus pacientes, tanto que eu coloco quanto quando eu retiro o filtro de veia cava. Então a primeira coisa, puncionou, passou o guia, colocou o introdutor, faço uma imagem da veia ilíaca também para descartar trombos na veia ilíaca e aí sim a gente coloca o filtro, né? Então uma dica de colocar o filtro, né, aproveitando, sempre é muito importante você identificar 3 coisas ao colocar o filtro: a perviedade do sistema ilíaco cava, né? O diâmetro da cava, porque você pode se deparar com megacavas e é uma contraindicação formal a liberar o filtro, senão o filtro não vai fixar, né? Geralmente nossos filtros estão ajustados aí para no máximo maior aí em torno de 30, 28 a 30 a maior parte. Exato. Tem um filtro ou outro que você pode chegar naquela de 35. Isso. Só que são raros essas situações. Às vezes você tem cavas muito grandes, né? E a outra situação é você tentar identificar a veia renal, né? Não simplesmente liberar onde você acha. Então, a cateterização da veia renal para posicionar o topo do filtro nessa região é importante para você evitar um espaço morto entre o filtro e a veia renal, eventualmente formando trombos acima do filtro e causando embolias muitas vezes graves. Então, esses detalhes técnicos muitas vezes passam batido, apesar de ser um procedimento fácil, mas deveria ser chamado a atenção. Exatamente. Tem alguns que fazem o filtro perder a eficiência, né? Uma delas é você colocar ele muito abaixo das veias renais, e a outra é o filtro ficar angulado, né? Tem alguns filtros mais antigos que você libera e ele já acaba ficando angulado com tilt. Esses filtros, eles perdem a eficiência, eles têm menos eficiência, né? Tem uma pergunta da Bia.
Bia, falando se a gente sempre passa filtro de cava antes de tratar uma síndrome de Cockte, né? Quer dizer, uma compressão com uma trombose venosa ilíaco-femoral. Quando a gente quando utiliza a trombectomia farmacomecânica associada, quando tem a trombectomia mecânica associada, a gente, como regra, utiliza o filtro, né? Por quê? Porque a manipulação com dispositivo de trombectomia, isso aí já entra até no assunto pertinente também, você pode ter, né, casos de embolia, sem dúvida nenhuma. Quando tem as compressões ilíaca clássica, aquele Cockte clássico, e a gente vai utilizar somente a trombectomia farmacológica, que é deixar o catéter fazer, você pode não utilizar o filtro como regra, né? Porém, a gente usa o filtro nessas situações se o paciente abrir um quadro já com embolia pulmonar associado, ou se tem trombo já na cava. E nessas situações, trombo na cava é mandatório você colocar o filtro. Mas trombectomia mecânica, sempre. Trombectomia farmacológica isolada, aí nem sempre, vai depender bastante. Mais uma pergunta aqui. Podem mandar suas perguntas, experiências. Deixa eu ver aqui. Acho que foi. Já usou laser só para retirada. Olha lá. Com os filtros de preferência, o Manuel já falou, né? Nossa preferência. Vocês deixam 1/3 do filtro no nível da renal para lavar ou deixam abaixo? Então, existe um estudo científico, né? Ele é baseado em simuladores de fluxo computadorizado, né? Então, segundo esse estudo, o local ideal para o filtro de veia cava é que o ápice dele fique entre as duas veias renais. Por quê? Porque dessa forma o fluxo, primeiro, você não deixa nenhum espaço morto entre o filtro e o fluxo das veias renais, que é um fluxo maior, né? E eventuais trombos que possam parar no ápice do filtro, eles vão ser lavados ali pelo fluxo da veia renal, né? Então, colocar o filtro muito abaixo é prejudicial, colocar o filtro acima da veia cava seria prejudicial também, né? Existem trabalhos científicos que avaliam o risco da colocação do filtro em posição suprarrenal. E esses trabalhos mostram que assim, a incidência de trombose de veia renal ela é desprezível, não é maior por você ter colocado o filtro acima da veia renal. Além disso, não há prejuízo para a função renal, tá? Existem relatos de migração de filtro, de fraturas, né? Mas a conclusão desses trabalhos é que a colocação de um filtro de veia cava suprarrenal é seguro. Quando que a gente faz isso? A gente faz quando você tem trombos até um nível da veia renal, quer dizer, você não tem espaço para colocar o filtro de veia cava, então você tem que colocar ele acima da veia renal. Quando você tem uma veia ovariana muito calibrosa, com trombo, por exemplo, então você tem que colocar o filtro acima, porque se você tiver trombos dentro da veia renal, são situações em que o filtro, a veia renal, está indicado. Mas como regra, o André perguntou, o filtro da veia renal ali entre meio e baixo, o topo dele. Isso aí é que os próprios fazendo e que ficou muito abaixo, acima de 1 centímetro, você aumenta o risco de uma trombose eventual do filtro, você criar um espaço morto muito grande, né? E com aquilo você acabar tendo embolia. A gente falou também da questão da megacava, né? A colocação do filtro em posições atípicas, né? Suprarrenal, eu acabei de falar. Quando você tem uma megacava, você coloca o filtro em localização, uma localidade atípica. Qual é? Se você tem uma megacava e você não pode colocar o filtro na veia cava, você vai colocar ele na veia ilíaca. Então, se você tem indicação de colocar o filtro dos dois lados, você coloca um filtro em cada veia ilíaca, né? Então, a posição atípica de filtro de veia cava, né? Então, são essas situações. Pega cava, trombo ovariana muito calibroso, duplicidade de cava, você vai colocar um em cada cava, né?
Então, pessoal, de lição assim, em relação aos filtros, eu acho que as indicações elas estão mais restritas, porque a gente tem uma quantidade maior de anticoagulantes que suprem bem uma carência uma da outra, né? As indicações, assim, basicamente, vai ficar muito limitada a absolutar sangramentos realmente com os anticoagulantes, enfim, mas principalmente em retirar o filtro. Hoje o filtro passou o período que ele está contraindicado a fazer anticoagulação, ou passou o período que ele está em risco de uma embolia pulmonar, esse filtro obrigatoriamente hoje a gente tem que retirar. É muito importante. A gente está pegando muitas complicações decorrentes aí dos filtros antigos que foram passados em situações duvidosas, em situações muito relativas, e que pacientes vêm com complicações graves, como o Manuel já mencionou. Então acho que essa questão é bem importante a gente deixar bem claro. Hoje todos os serviços no mundo fazem rastreio de pacientes que foram colocados filtros, principalmente nos Estados Unidos, justamente para se propor essa retirada precoce dos filtros. Olha, o Guto está perguntando aqui, no momento da retirada do filtro, se houver a presença de trombo no dispositivo, isso contraindica a retirada? Depende. Vocês realizam a trombectomia mecânica no mesmo momento? Depende por dois motivos. Primeiro, que a simples presença de trombo, desde que ele não seja acima de 25% da área do filtro, não é uma contraindicação. Porque nessa situação, quando você vai retirar e reencapar o filtro, essa pequena quantidade de trombo ela é macerada e consegue entrar no catéter de retirada. Agora, acima de 25%, 30%, já vira uma contraindicação você retirar, né? Mas, com o dispositivo de trombectomia, você pode aspirar o trombo, né? A gente pode até aproveitar e falar dos 3 principais dispositivos que nós temos de trombectomia. O único que a gente tem um pouco de receio em utilizar nessas relações com o filtro é o Aspirex, porque ele pode ter a oportunidade, ele pode pegar uma das isso, enganchar no filtro. Então o Aspirex em si é o único que a gente tem receio em utilizar nessas situações. Agora, tanto o Angiojet quanto o Índigo, não há problema em relação a isso, ele consegue aspirar e você remover o filtro. A gente teve um caso, né, que a gente fez há uns anos atrás, era uma trombose de veia cava por um cisto renal que ocluía a veia cava, né? A gente fez a trombectomia dessa paciente. Primeiro a gente colocou um filtro, e no final do procedimento a gente fez uma imagem e viu que tinha um trombo dentro do filtro, né? Nesse caso a gente subiu com um dispositivo de trombectomia e aspirou no mesmo momento e acabou limpando o filtro com Angiojet. Trombose de cava com filtro. Retira o filtro ou recanaliza deixando ele? Assim, aí crônico, né? Isso é crônico, né? É o que eu falei, né? Você tem um trombo agudo, você consegue remover. Um trombo crônico você não consegue. Daí você tem que pensar por que você vai recanalizar ou não a veia cava, né? Sim, mas no sentido de recanalizar nos casos crônicos, André, pelo que eu entendi, no caso agudo é o que o Manuel falou, você consegue fazer a trombectomia do filtro e retirar o filtro sem problema. Agora, no caso crônico, nesses casos, o filtro, você vai fazer uma angioplastia da cava como se o filtro não existisse ali. Você vai fazer a angioplastia habitualmente, como se o filtro não estivesse lá. Passa o guia, recanaliza normalmente, balão, coloca stent, ele vai, porque geralmente os stents que nós utilizamos, ele tem uma força radial que consegue suprimir o filtro, então não há problema não. Aqui o Igor perguntou da relação de insuficiência renal com Angiojet. Olha, realmente é uma preocupação, né? Existem diversos casos aí. A gente tem casos, nossos casos de pacientes que evoluíram para insuficiência renal, né? Alguns precisaram fazer diálise por um período curto, mas realmente isso é alguma coisa que acontece. Para tentar reduzir o sofrimento renal, a gente tem algumas estratégias. Uma delas é tentar deixar o paciente sempre bastante hidratado, nunca ultrapassar a quantidade recomendada de pulsos de aspiração com Angiojet.
Uma outra questão é procurar utilizar o dispositivo apenas dentro do trombo e não em região em que há sangue livre, né? Então, quando ele causa aquela hemólise, ele aumenta o risco de lesão renal. Uma outra coisa que a gente acaba utilizando um introdutor mais calibroso, geralmente, do que o catéter, e a gente corre um soro pressurizado quando a gente vai utilizar o catéter. Então a gente acaba lavando a região onde está o trombo, tirando todo aquele sangue com um soro pressurizado, e o angiojete acaba aspirando trombo e soro, e ele acaba causando menos hemólise, e dessa forma a gente tem a ideia, ou pelo menos a gente acredita que isso reduza o risco de insuficiência renal, né? E o que parece estar mais relacionado, né, você pega estudos aí, o uso do angiogético e insuficiência renal, são em pacientes que fizeram uso de drogas nefrotóxicas 48 horas até 72 horas antes do procedimento, e pacientes que se submeteram a grandes procedimentos cirúrgicos dentro de 3 semanas. Então, às vezes, pacientes fizeram algum procedimento cirúrgico, laparotomia por algum motivo, uma cirurgia grande, esses pacientes também estão associados a maior risco de insuficiência renal. E os pacientes pós-operatório que evoluíram com queda hematimétrica importante, acima de 2 a 3 pontos. Esses pacientes parecem estiveram relacionados a maior complicações renais. Mas o André está perguntando se a trombose venosa central superior e com contraindicação de anticoagulação, onde colocar o filtro de veia-cava, onde colocar filtro, qual a programação e qual filtro. Olha, essa é uma indicação bastante controversa, né? A gente sabe que de 90% a 95% dos casos de embolia vem dos membros inferiores. Se não vem do membro inferior, na maior parte das vezes vem da pelve. Raramente esses trombos vêm de membro superior, né? Então, trombose de jugular, trombose de subclávia, na maior parte das vezes elas não são espontâneas, né? São mediadas por catéter na maior parte das vezes, e é bastante questionável a colocação de filtros em cava superior. Existem algumas séries de casos sobre a colocação de filtro em cava superior. Basicamente, você pensa com o paciente de ponta cabeça. Você pode colocar, de preferência, preferir aqueles filtros de cônicos, né? Os filtros hexagonais ficam muito grandes, talvez seja complicado você posicionar o filtro. Então, o importante é você colocar então o filtro de ponta cabeça. Por quê? Porque ele tem mecanismos que impedem a migração, né? Os ganchos. Então você tem que colocar o filtro pensando que o paciente está de ponta cabeça, não muda muita coisa, tá? E o grande problema é que o Manuel falou, a cava superior ela é curta, muito curta, e com diâmetro muito grande. A maioria dos nossos filtros não vão dar, são poucos. Um filtro muito indicado que a gente não tem aqui no Brasil, que era aquele ninho de pássaro, que era um filtro grande, um filtro que praticamente já não se usa mais, mas nós temos filtros que vai até 35 que poderiam ser usados. Mas em situações que comprovadamente houve uma embolia pulmonar decorrente de uma trombose de membro superior, e muitas vezes com mais de um episódio e contraindicação formal. Então é muito, graças a Deus, muito pouco frequente isso daí. Eu nunca pensei em colocar um filtro na cava superior. Eu realmente é um paciente com uma trombose central que já teve uma embolia e que não pode ser anticoagulado. Nesses casos eu poderia pensar em colocar na cava superior, e ainda assim tem que ter tido uma embolia sintomática, alguma coisa que realmente coloque o risco do paciente. Uma pergunta interessante: se os dispositivos de trombectomia podem ser utilizados com segurança na veia inominada? A resposta inicial é sim, porém com ressalvas. Ressalva número 1, depende do tipo de dispositivo. Se a gente começar a falar do angiogete, o angiogete, o mecanismo de ação dele, reolítico, ele acaba liberando muito mediador inflamatório, principalmente adenosina, enfim, bradicininas, e o efeito desses mediadores próximo ao coração tem que tomar muito cuidado. Com o quê? Você criando no coração um déficit de condução elétrica muito grande. Então o paciente pode ter uma parada
uma parada cardíaca, né? E essa parada cardíaca ela é refratária, porque o coração praticamente ele entra numa aplegia. Então ele não responde à massagem, ele não responde à droga, não adianta passar marca-passo, né? Como muito se achava antigamente, vamos passar um marca-passo para prevenir isso daí, acaba não prevenindo. Então pode ser feito, mas com ressalvas. Então existem algumas regrinhas, como essas regrinhas? 3 a 5 segundos você pisa, 3 a 5 segundos você espera. 3 a 5 segundos você pisa, 3 a 5 segundos você espera. E sempre olhando o monitor. Porque o paciente começou a fazer qualquer tipo de arritmia, você tem que interromper, aguardar até melhorar a arritmia e continuar. Mas é muito temerário. Os outros dispositivos, eles não têm essa capacidade, né? Então eles teriam, teoricamente, menos chance de fazer arritmias. Mas aumenta, eventualmente, lesões. Porque são dispositivos mais grosseiros, que muitas vezes você vai correndo em guias finos, ou o próprio índigo, que você vai sem o próprio guia, e com isso você acaba provocando lesões aí e no local que não é muito adequado. Mas pode. Tanto para a inominada quanto para as trombectomias na embolia de pulmão, eu acabo preferindo o Aspirex, talvez o índigo para as lesões de inominada, exatamente por isso, né? O risco de uma complicação, uma arritmia é alto, sobretudo nos casos de embolia de pulmão, né? A embolia de pulmão é um paciente que já está com o coração sobrecarregado, né? Para você indicar uma trombectomia endovascular numa embolia de pulmão, é um paciente que está com um TEP maciço, um paciente que tem um sofrimento cardíaco associado a uma sobrecarga de ventrículo direito, né? Então é um paciente que já está muito suscetível a arritmias. Aí você vai passar um fio-guia por dentro do coração, vai passar uma bainha calibrosa por dentro do coração e depois ainda vai com um catéter que faz hemólise, que libera a bradicinina, que aumenta o número de mediadores que vão causar arritmia. Então nesses casos eu sempre utilizo o Aspirex, lembrando que é muito raro indicar uma trombectomia aspirativa na embolia de pulmão. O paciente tem que ter contraindicação à anticoagulação, contraindicação à fibrinólise, né? Então, se você pode fazer uma fibrinólise sistêmica, é sempre melhor do que fazer uma trombectomia aspirativa mecânica, tá? Isso é o que os guidelines hoje dizem, né? Assim, porque o risco ainda de você fazer a trombectomia sistêmica em pacientes com baixo risco de sangramento, eles acabam sendo menor do que a trombectomia mecânica pulmonar. Então, como regra, nesses pacientes, que obviamente em TEP maciço, com estabilidade hemodinâmica, a primeira escolha é a fibrinólise sistêmica pelos guidelines, o último guideline do CHEST 2016. Em contraindicação para risco de sangramento alto, paciente que não melhorou com a fibrinólise, a esses casos temos que lançar a mão. A gente já comentou bastante que já de alguns dispositivos. Aqui, ó, uma lesão. Já fiz Rotarex no início com lesão de parede e tive que colocar stent. Então, o Rotarex, né, é um dispositivo de trombectomia rotacional, né? Ele tem uma molinha lá dentro que fica rodando e cria e aspira o trombo. O Rotarex é indicado para as artérias, ele é mais agressivo, e o Aspirex é indicado para a veia. Principalmente lembrando que o Rotarex, diferente do Aspirex, isso que o Manuel falou de ser mais agressivo, que o interior dele lá, aquilo é uma lâmina. É uma lâmina. Então aquela lâmina, ela pode entrar em contato com a parede, ela puxa a parede para dentro, pode lesar, e ela pode cortar, lesar. Eu já tive lesão com o Rotarex numa artéria poplítea, ele puxou a parede e lesou a parede. Já tive lesão também em parede de veia. Tem que tomar bastante cuidado. O Aspirex ele é mais seguro. O mecanismo rotacional dele não é desprovido de lâminas que cortam mesmo. Então ele serve mais para quebrar, macerar e aspirar o trombo. Então sempre prefira. Na época ainda não tinha Aspirex, exatamente. Rotarex para veia ele é muito, muito perigoso. Ele cria ele aspira bastante. Eu já usei o Aspirex o Rotarex dentro de um Viaban. E a parede do Viaban colabava, grudava praticamente, é impressionante. Ele colava.
Então imagina com uma veia que é muito mais mais complacente, muito mais mole, ela entra dentro, ele come a parede. Come a parede de lesa. Então realmente isso. Então opta pelo Aspirex. Ou usa o Aspirex, ou daí usa o Índigo, usa o Anjojet. O Anjojet, né? São os 3 principais que nós temos aí. A gente tem um outro que chama o Cleaner. É um outro mecanismo rotacional. Na verdade, ele só quebra o trombo e você aspira com uma bainha. Né? Você macera e vai aspirando, né? Na verdade, isso. Ele colaba mesmo, colaba. Muito forte. O Aspirex e aquelas lâminas o Rotarex, né? O Rotarex. A gente comentando dos dispositivos, Manuel, mas assim, dá falando dos 3 dispositivos que a gente mais utiliza, que é o Anjojet, o Aspirex, no caso para veia, e o Indigo. O que você acha entre eles, assim? Qual a vantagem que um tem, uma desvantagem, assim, bem sucinto, assim, para a gente? Em relação ao Anjojet, o Anjojet ele tem... ele é muito versátil, né? Ele é muito versátil, ele corre bem no guia, ele é um catéter... você tem perfil de catéter bem pequeno, você pode fazer trombectomia no pé do paciente, numa lesão arterial, por exemplo. Você tem catéteres bem finos, você tem catéteres mais calibrosos, mais potentes, que você consegue fazer uma trombectomia de cava, de veia ilíaca. Quer dizer, ele é muito versátil. O único problema do Anjojet é arritmia e complicações renais. É isso que realmente me preocupa, né? Senão seria o dispositivo perfeito, ele é muito bom. O Índigo é um dispositivo de trombectomia que eu estou me familiarizando mais, né? Eu usei algumas vezes, realmente eu gosto. Dá um pouco mais de trabalho, mas ele não tem essas complicações. Na verdade é um grande, né? Um catéter... Uma grande bainha comprida que tem um aspirador automático lá, que você liga no motor que fica aspirando, e ele tem também um dispositivo que consegue quebrar o trombo e facilitar que esse trombo entre na bainha, né? Também você tem a possibilidade catéteres com menor perfil, né? Talvez ele seja o mais seguro, não sei se ele é tão fácil de utilizar, dá um pouquinho mais de trabalho do que o Anjojet. E por fim você tem o Rotarex e o Aspirex. Eles são mais potentes, eles conseguem remover trombos mais duros, mais antigos, mas eles têm um maior risco de lesão. Sim. Né? E outras vezes também, a impressão que fica com o uso do Aspirex é que eles não têm muitas vezes a capacidade, o Aspirex, de fazer a remoção do trombo circunferencial. Ele faz praticamente um caminho, um túnel. Né? Funciona muito bem, mas ele praticamente faz um túnel, diferente do Anjojet, que você consegue ter uma remoção maior, o próprio Indigo, que você consegue, até com o de ponta curva, você consegue direcionar melhor para toda a parede e aspirar. Você consegue, por exemplo, fazer uma trombectomia de uma veia ilíaca com Anjojet 6F, né? Agora com um Aspirex 6F você não consegue, você tem que usar o 10, né? Então é um introdutor muito maior, é um catéter que ele aspira muito sangue do paciente, e em 1 minuto você tira, sei lá, 200, 300 ml do paciente. Ele é Por isso tem que utilizar dentro do trombo, se você colocar ele num vaso impérvio, ele vai aspirar o sangue e você acaba não vendo. Então ele tem que tomar muito cuidado, né? Ele não é um dispositivo isovolumétrico, quer dizer, ele tira o volume do paciente, né? Então isso tem que ficar atento. Experiência com penumbra? É o Indigo. O penumbra é o Indigo, né? É uma bainha que tem uma ponta mais maleável e você liga num aspirador mecânico, né? Eu tenho uma experiência tanto para veia como para artéria. Ele tem vários calibres, ele tem uma vantagem que você consegue utilizar a mesma bainha para vasos maiores, uma 8, por exemplo, e se você necessitar de um vaso menor, você pode entrar por uma 6 por dentro dele, e se você ainda precisar de um vaso menor, você consegue entrar com uma 3, por exemplo, por dentro. Então você consegue, no mesmo acesso, obviamente você vai utilizar 3 bainhas no caso, né, dependendo do tamanho do vaso. Então ele é bom, ele tem uma potência muito grande, porém para aspirar líquido. Quando você está no trombo, essa potência dele, às vezes o processo fica mais lento, dependendo do trombo. Se você está usando o dispersor na ponta, que ele ajuda a fragmentar o trombo para não... Ele facilita. Facilita. Então é um dispositivo bom,
que veio, na verdade, com o intuito de tentar quebrar um pouco a questão do angiojete de causar a insuficiência renal, que é uma coisa que, para quem está pouco habituado com angiojete, não tem tanta experiência em usar, acaba se amedrontando muito, né? Então, na verdade, ele tem essa capacidade. É um dispositivo muito bom. Tem que saber usar como todos, tem que ter uma curva de ter mais experiência. paciência. Depois que você se acostumou a utilizar o angiojete, que é só passar o catéter pelo guia e pisar e ele aspira super bem, quando você utiliza um dispositivo desses, que dá muito mais trabalho aspirar, você tem que ter paciência. Pergunta do Bruno, se vocês costumam usar esses dispositivos a partir de que veia femoral? Depende. A gente já começou, em alguns casos de trombose muito extensa, né, Manuel? A gente já começou a utilizar, inclusive, desde a veia tibial posterior. Sim, a gente utilizou, conseguiu passar ali um angiojete, um introdutorzinho, deixa um catéter, a partir dali você consegue passar um introdutor 6, até numa veia, ela fica mais dilatada. Veia poplítea, veia femoral, tudo vai depender da extensão da sua trombose, qual área você quer tratar, mas o acesso depende muito disso. Logicamente que a gente só indica o uso desses dispositivos para o paciente que tem uma trombose extensa que vem desde da ilíaca comum, né? Mas se o trombo sai da ilíaca comum, vai parar lá na tibial posterior, o importante é você limpar tudo, né? Você tem que limpar todo o trajeto, porque você tem que ter um fluxo que vem por baixo que vai manter aberto toda essa região. Sim, né? Numa situação, né, Manuel, é legal isso daí, se numa situação que você tem uma oclusão extensa, com uma veia femoral profunda pérvia, muitas vezes você limpando o eixo femoral comum ilíaco, você vai manter um inflow bom pela veia femoral profunda. Isso. Aí o território femoropoplíteo vai funcionar como uma trombose femoropoplítea que a gente pega aí no consultório diariamente. Né? Agora, numa situação que tem uma trombose, veia femoral profunda, veia femoral comum, superficial, poplítea, distal, é interessante você manter por algum lado aí o inflow. E às vezes a gente precisa limpar o território femoropoplítea. Nesses casos, a minha preferência sempre é passar um catéter multiperfurado longo, deixar injetando trombolítico por 24 horas, pelo menos. Faz uma imagem, vê como está o aspecto da lesão e daí termina aspirando com catéter e trata a lesão. Na maior parte das vezes os pacientes têm uma compressão de veia ilíaca e daí você trata com stent, né? É melhor, você diminui a necessidade de pulsos com angiojete, protege o rim do paciente, então para esses casos... Situações muito extensos, às vezes pode lançar mão disso. E sempre o cuidado de sangramento, né? Com esses... Exato, isso realmente é um cuidado muito importante. O paciente tem que estar na UTI, você tem que acompanhar o fibrinogênio, tem que acompanhar o coágulo do paciente se você deixar ele com heparina em bomba, e tem que acompanhar eventuais sangramentos e qualquer queixa que o paciente tenha de escarro com um pouquinho de sangue ou qualquer queixa do paciente deve ser levado em consideração, porque o risco de sangramento é alto. Muitas vezes, Bruno, da parte técnica aí, a gente tem um costume, mesmo com trombose da poplítea, a gente faz o acesso pela poplítea, funciona a poplítea mesmo com trombo, né? E faz toda a recanalização. E faz o tratamento a partir daí, porque se a gente garantir o eixo femoral profunda, femoral comum ilíaca, esse paciente já vai melhorar, né? Então, às vezes a gente funciona lá embaixo porque a gente consegue ter uma área mais ampla de trabalho, né? Claro, às vezes, se funcionar femoral comum, você não vai tratar femoral comum. E você nem sabe o que está acontecendo lá embaixo. Às vezes, existem casos, por exemplo, que eu funcionei com ultrassom tibial posterior, fiz a flebografia, tive uma ideia diferente do caso, vi mais ou menos aonde estavam os trombos, fiz uma punção mais alta e fiz o tratamento. Quer dizer, é bem interessante essas punções distais. Quando percebe a recanalização parcial, depende. Às vezes o resultado da imagem ótimo não é necessário. Tem estudos que mostram que se deixar uma quantidade de trombo acima de 50%, o índice de síndrome pós-trombótica, de retrombose, ele aumenta, né? Então, assim, abaixo disso daí é relativamente aceitável. Nessas situações a gente utiliza duas maneiras. A angiografia, né? Avaliando o escoamento, tanto a imagem, mas também o AIVUS. A AIVUS nessa situação é importante. Às vezes você tem uma imagem que você acha que está relativamente boa, mas você vai passar o AIVUS, você tem um trombo praticamente circunferencial, ocupando 90% da área. Aí nessas situações a gente tende a repassar qualquer dispositivo, angiojete e tudo.
O que diminui um pouco isso é você fazer um pulse spray com Actilise, né? 20 miligramas de Actilise diluídos, você fazer em todo o território, aguardar uns 20 a 30 minutos, que dissolve uma boa parte do trombo, e com isso você acaba diminuindo a utilização do dispositivo mecânico. Tá? Se nesses casos a gente trata o cocket no mesmo tempo ou após a recanalização. Então, raramente a gente não trata o cocket no mesmo tempo. Quando o paciente tem essas tromboses muito extensas, em vez de a gente ficar utilizando lá angiogético, centenas de pulsos ou outros dispositivos, a gente deixa um catéter 24 horas, no outro dia vai ter muito menos trombo, a gente aspira o que sobrou e trata o cocket, né? Na maior parte dos casos, os pacientes têm trombos que acabam ficando na veia ilíaca comum, ilíaca externa e no começo da femoral comum, né? Nesses casos a gente entra pela poplítea ou pela femoral superficial, aspira todos os trombos e já trata no mesmo momento o cocket. Aquela pergunta bem legal. Aqui, ó. Qual o melhor parâmetro para saber qual o inflow adequado? Aí não sei se o Manuel vai concordar, mas assim, o melhor parâmetro é difícil a gente falar qual é o melhor parâmetro. A gente utiliza alguns parâmetros, como eu já até comentei aqui, o Manuel falou também. A gente utiliza a presença de trombos menos de 50% da área da veia, isso o IVUS ajuda muito, e o fluxo que durante a sua angiografia, fluxo com retenção de contraste fica retido, contraste que não tem o deságue adequado, isso você vê. Nessas situações, a preocupação geralmente ou com o inflow ruim ou o outflow lá em cima que está ruim, né? Então nesses casos a gente tem que avaliar. Agora, uma imagem tem menos de 50% de trombo, a gente faz uma angiografia com escoamento, sem retenção de contraste. A retenção é aquela que você injeta, depois de 15 segundos, ainda tem contraste ali na veia. Então, esse caso está ruim. Uma coisa que é muito importante, assim, a veia femoral profunda tem que estar aberta. Se a veia femoral profunda não estiver aberta, o seu inflow não vai ser adequado. Uma coisa que é bem interessante, um dispositivo que a gente utiliza com frequência e ajuda bastante na tomada de decisão é o IVUS, né? Sem o IVUS, para esses casos do território ilíaco, realmente fica complicado, né? Se você passa lá um IVUS e você vê que você tem uma estenose residual, um trombo residual pequeno, com uma luz relativamente pérvia, a sua veia femoral profunda está aberta, nesses casos, durmo tranquilo, vai ficar aberto. Tranquilo, e geralmente um mês e pouco, a gente faz um Doppler de controle, já está totalmente recanalizado, porque você garantir um fluxo, né, mesmo tendo trombo, o próprio sistema fibrinolítico do paciente, você mantendo o ambiente coagulado, depois de um mês a gente surpreende, não acha nem, abre completamente tudo. Então, deixar perfeito a imagem não é necessário. Isso é uma coisa que a gente já sabe. Às vezes você gasta, sei lá, 50, 100 pulsos a mais para tentar deixar perfeito à toa. Aí entra a questão do Doppler, né, que a gente acaba utilizando o IVUS. O Doppler também você consegue fazer uma monitorização da luz, né? Então, assim, acima de 50% é ruim, você tem que tentar melhorar isso. Então, o Doppler te dá esses parâmetros, né? E parâmetros de fluxo não tem muito isso descrito para a fase aguda de trombose pós-recanalização, né? Aí vai talvez um pouco da sua experiência pessoal em avaliar os casos, né? Mas baseado no que tem de trabalho, falando o que você pode deixar ou não, teoricamente são estenoses ou presença de trombos acima de 50%, a gente sabe que nesses casos é muito ruim. Não sei se conseguiu responder bem, mas é uma pergunta realmente difícil que não tem uma resposta, uma resposta muito correta, né? Ao mesmo tempo, quando você vai passando a luz, isso aí já foi falado. Já foi falado. O que mais? Mais alguma pergunta aí? Não chegou mais nenhuma pergunta. Algum detalhe, alguma coisa, Manuel, que você lembra que vale a pena a gente comentar? De coisas. Em relação ao tratamento, o Manuel respondeu bem. A gente trata no primeiro tempo, a gente tenta fazer todo o processo em tempo único, né? A única coisa que a gente protela para o segundo tempo é a retirada do filtro. Então a gente programa a retirada do filtro, principalmente quando fica trombo residual, após aí 15 a 20 dias. Tá? Então o paciente vai embora para casa às vezes com filtro, a gente retorna com ele 2, 3 semanas depois,
para retirar o filtro, né? Porque muitas vezes tem pequenos trombos residuais e pode eventualmente, após você angioplastar, abrir a veia, manipular, você ter uma trombose. Isso não é uma coisa que a gente vê muito na literatura, mas é uma experiência pessoal de a gente não retirar o filtro no mesmo ato. Faz tudo, o filtro a gente acaba retirando no segundo tempo, né? Principalmente se o parâmetro do Doppler já não tem tanto trombo, etc. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Eu acho que tá bom, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos encerrando. Deu para esclarecer bastante coisa, eu acho que a respeito de dispositivos de trombectomia. Aqui, ó, alto nível de ato. Obrigado, André. Obrigado, André. Gutenberg também parabenizou, agradeço. Nossos amigos lá de Natal. Bom, acho que é isso, né? Sim. Bom, pessoal, acho que foi bem legal, as perguntas foram legais, eu acho que tem algumas coisas que a gente acaba aprendendo na prática, né? E que a gente tenta reproduzir isso daí também de uma forma científica. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai tentando aí com esses vídeos, tentar esclarecer algumas coisas, discutir. A gente também aprende aí com o que vocês colocam para nós, claro, né? E a gente está sempre aberto aí, enfim, hoje o WhatsApp, todo mundo tem um contato com todo verdade, mundo. A gente tem um grupo grande. Não se limitar somente a... Grupo internacional, Dr. Nicos participa. Sim. Tira as nossas dúvidas. Tira as dúvidas, a gente discute bastante entre a gente, com ele, para tirar dúvida. Às vezes a gente coloca algumas questões muito controversas, justamente para a gente aprender e apanhar mesmo, que às vezes discutir só coisas que todo mundo faz bem e não tem muita dúvida é chato, né? Parece que você não aprende nada. Então acho que tiver coisas controversas, vamos discutir, que todo mundo aprende. Isso a gente está aprendendo junto, na verdade, porque até poucos anos atrás não existia isso, ninguém fazia. Muito pouca experiência. A experiência é pequena ainda, então tem que ter essas discussões, essa troca de informação. Aprendemos muito com o Walter, né, lá no começo, exato. Também fazendo junto, apanhando, e enfim, pegamos muita da experiência que ele tinha, e hoje a gente acaba fazendo as coisas juntos e aprendendo junto e pegando experiência com outros colegas que fazem muito bem, de fora, daqui do Brasil. Nós temos muita gente aqui do Brasil muito bom, que faz muito filtro, faz muito trombectomia de forma muito, muito correta e muito tecnicamente boa. Então, tem muito colega bom aqui, não é só lá fora não. Verdade. Tá joia, pessoal. Até. Um abraço, boa noite.